A motivação por trás do estudo do círculo trigonométrico é ampliar o nosso entendimento acerca dos conceitos de seno e cosseno, bem como os outros conceitos que derivam deles, tangente, cotangente, secante e cossecante. Para que este vídeo não fique muito longo, vamos focar apenas nos dois principais, seno e cosseno. Até então, esses conceitos foram definidos como razões entre os lados de triângulos retângulos. O seno de um determinado ângulo θ foi definido como sendo a medida do cateto oposto a θ dividido pela medida da hipotenusa. E o cosseno é a medida do cateto adjacente dividido pela medida da hipotenusa. Essa definição funciona bem para alguns casos, mas é um tanto quanto limitada. O que aconteceria se, por exemplo, quiséssemos saber o seno de 120 graus? Este ângulo nunca fará parte de um triângulo retângulo. Em um triângulo retângulo, o maior ângulo mede 90 graus e os outros dois devem juntos somar 90 graus, já que no total os três devem somar 180. Logo, apenas ângulos maiores que 0 e menores que 90 são contemplados por essa definição. Visando então encontrar uma forma de definir seno e cosseno, de modo que a nova definição sirva para qualquer ângulo, é que o círculo trigonométrico entra em cena. Considere então um plano cartesiano no qual está inserido um círculo centrado na origem de raio 1. Se você não está familiarizado com a ideia de plano cartesiano, sugiro assistir um vídeo que fiz sobre gráficos de funções, onde explico esse conceito em mais detalhes. Como o raio é 1, podemos identificar as coordenadas desses 4 pontos. Estes sobre o eixo x terão coordenadas 1, 0 e menos 1, 0. E estes sobre o eixo y terão coordenadas 0, 1 e 0, menos 1. Considere um ponto qualquer sobre a circunferência, por exemplo, este ponto P. Digamos que ele tenha coordenadas x, y. Tracemos um segmento do centro do círculo até P, que, por ser raio do círculo, terá medida 1. Note que este segmento forma um ângulo com a parte positiva do eixo x. Vamos chamar esse ângulo de α. Se o ponto P fosse o ponto 1, 0, o segmento que o conecta à origem formaria um ângulo de 0 graus, com a parte positiva do eixo x. Se o ponto fosse 0, 1, teríamos um ângulo de 90 graus. Se fosse o ponto menos 1, 0, o ângulo formado seria de 180 graus, uma meia volta, e assim por diante. O círculo trigonométrico pode ser dividido em quadrantes. Este é o primeiro quadrante. Nele estão os ângulos maiores que 0 e menores que 90 graus. Este é o segundo quadrante. Aqui estão os ângulos maiores que 90 e menores que 180 graus. No terceiro quadrante estão os ângulos maiores que 180 e menores que 270 graus. E no quarto estão os ângulos maiores que 270 e menores que 360 graus. Note que começamos no eixo x e giramos no sentido anti-horário. Voltando ao ângulo α que havíamos marcado inicialmente, nós vamos definir seu cosseno como sendo a coordenada x de P e o seno como sendo a coordenada y. Note que α é um ângulo do primeiro quadrante, ou seja, está entre 0 e 90 graus. Estes eram os ângulos contemplados pela antiga definição. Logo, essa nova forma de definir seno e cosseno deve ser consistente com as noções antigas desses conceitos. Observe que se traçarmos um segmento perpendicular do ponto P ao eixo x, formamos este triângulo retângulo, que tem hipotenusa 1, que é o raio do círculo, e catetos x e y, as coordenadas de P. Usando as definições antigas de seno e cosseno, podemos concluir que o seno de α será o cateto oposto y dividido pela hipotenusa 1. Logo, o seno de α é igual a y, justamente como prevê a nova definição. Utilizando o raciocínio análogo, concluímos que o cosseno de α é igual a x, como também prevê a nova definição. Então veja que essa nova forma de definir seno e cosseno mantém os valores obtidos pela antiga definição. A título de exemplo, se quiséssemos calcular o seno e o cosseno de ângulos fora do alcance da antiga definição, ou seja, ângulos maiores ou iguais a 90 graus,
faríamos o seguinte. Digamos que o ângulo em questão seja 119 graus. Neste caso, o ponto P estaria no segundo quadrante. O seno e o cosseno de 119 serão dados pelas coordenadas de P. Traçando uma perpendicular ao eixo x, passando por P, a distância deste ponto onde a perpendicular corta o eixo x até a origem será o cosseno de 119. Neste caso, será um valor negativo, por estar à esquerda da origem. Uma construção análoga pode ser feita para obter a coordenada y, que será o seno de 119. Se você ficou curioso, o cosseno de 119 graus é aproximadamente menos 0,48 e o seno aproximadamente 0,87. O círculo trigonométrico chega então para generalizar os conceitos de seno e cosseno. A partir dele, passamos a entendê-los não mais como razões entre os lados de um triângulo retângulo, mas como funções, as chamadas funções trigonométricas. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir e inscreva-se no canal. Até a próxima!